Olá, boa tarde para você que nos acompanha nessa primeira segunda-feira de julho, dia 4, semana começando, e o NT Sul traz as principais informações de Cachoeira para você. Nessa edição, a gente fala sobre um movimento que quer que a Prefeitura de Cachoeira cubra parte do valor da passagem de ônibus para reduzir o preço. Também é assunto o Papo de Responsa, um programa da Polícia Civil que tem levado informações importantes para as escolas para manter os alunos longe de drogas, de violência e de bullying. Preço da gasolina cai e chega a R$ 6,09 em Cachoeira do Sul. Em outras regiões do país, o combustível pode ser encontrado a R$ 5,58. A Anatel estuda a possibilidade de padronizar os carregadores de celular. Uma consulta pública sobre esse tema vai ser aberta. E tem ainda um bate-papo sobre a vacina BCG, a vacina da tuberculose. A Helena Caetano conversou com uma especialista em saúde para desmistificar muita coisa sobre esse assunto. O NT Sul tem também a sua participação, é claro. Tem aí uma informação, tem uma foto, tem aquele seu recadinho para mandar? Mande para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Está na telinha aí para você. Ou então comente na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recado para fazer o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. E a gente abre essa edição falando do transporte coletivo em Cachoeira do Sul. O preço das passagens de ônibus tem sido motivo de reclamação e o Sindicato dos Rodoviários está começando um movimento que diz que Cachoeira deveria seguir o exemplo de cidades como Porto Alegre, Caxias e tantas outras Brasil afora e subsidiar o transporte coletivo. Você vai entender melhor isso agora na reportagem. Desde 12 de junho, para utilizar o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, o usuário precisa desembolsar R$ 5,60. Um valor muito elevado para o bolso da população e das empresas que, por lei, têm que custear boa parte do transporte dos funcionários. Há necessidade da intervenção do poder público subsidiando parte das passagens. O posicionamento é do presidente do Sindicato dos Rodoviários e também do Conselho Municipal de Transportes, Luiz Aníbal Machado, que pretende mobilizar entidades e a população na defesa dessa ideia. Hoje está muito difícil para quem paga a passagem e para quem paga o vale transporte. E um dos resultados desse alto preço que se paga pela tarifa, no meu entendimento, é o desemprego. Estou convocando a Intersindical, a UCAB e o Sindilojas. A Intersindical porque agrega todos os sindicatos. A UCAB porque representa toda a comunidade cachoeirense. E o Sindiloja porque representa todo o empresariado de Cachoeira, que é o que arca com o Vale Transporte. Então nós temos que nos unir para discutir essa questão, para que tenha esse subsídio na tarifa o quanto antes. Aníbal se ampara na tendência nacional e de cidades gaúchas como Porto Alegre e Caxias, por exemplo, onde as passagens do transporte coletivo recebem incentivo do município. O subsídio corresponde ao pagamento da diferença da tarifa técnica acordada com a concessionária e o valor a menos pago pelos usuários. Esse valor a menos para os usuários em todo o país tem percentual médio de 24,7%, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Em cidades como Cachoeira do Sul, sem transporte subsidiado, itens como gratuidades, combustível e manutenção do sistema, que compõem o valor da passagem, são bancados integralmente pelos usuários pagantes e pelas empresas através do Vale Transporte. Eu quero propor que o município crie imediatamente um subsídio. Esse subsídio é tão importante quanto o desenvolvimento da cidade, porque o trabalhador está perdendo o emprego com a tarifa muito alta. O empresário não tem mais como bancar essa tarifa. E se o empresário não banca a tarifa, não me contrata. Se ele não me contrata, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, para subsidiar minha alimentação com a minha família. Então, nós temos que nos unir. E aí fica a convocação para toda a comunidade cachoeirense, as entidades de classe que venham participar junto com a gente, que venham lutar para que a gente tenha esse subsídio. Prefeito, queremos chamar a atenção do senhor. Prefeito, a comunidade não tem mais condições de pagar o valor da tarifa que está hoje.
E não é que a empresa esteja impondo um preço alto, é que o combustível, a manutenção dos veículos está muito alta. O combustível não tem mais como pagar. Está subindo toda semana. Baixou o ICMS. Mas até quando? Até quando vai ficar esse valor? Daqui um pouco acontece outra coisa, a guerra continua. Então nós temos que tomar providência o quanto antes, e o que já vem acontecendo. A proposta ainda não foi oficializada junto ao Executivo, mas o procurador jurídico Robinson Zan garante que há possibilidade da Prefeitura bancar parte das passagens, mas somente depois da definição da nova concessão do transporte coletivo, que tem processo em andamento com audiência pública de apresentação do projeto de funcionamento do sistema, prevista para 11 de julho, 16h, na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Não temos, nesse momento, como subsidiar, porque nós não temos previsão orçamentária, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022 e a Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2022 não prevê essa hipótese de subsidiar. Claro que o prefeito é sensível a essa realidade do transporte público de passageiros e ele já mencionou e discutiu essa possibilidade, mas não agora, porque nós não podemos fazer no processo licitatório. E se nós colocássemos nesse momento, dentro do edital de licitação, nós estaríamos vinculando, os próximos 15 anos de administração pública de uma concessão com o subsídio. Então, nesse momento, nós não pensamos lançar um edital de licitação com o subsídio, mas é uma possibilidade muito viável que no futuro, sim, se aporte e aloque recursos financeiros para auxiliar o transporte público de passageiro. Esse futuro seria possivelmente depois de selecionado, escolhido uma concessionária para o transporte, uma nova concessionária? Sim, primeiro é necessário se finalizar o processo licitatório, e aí já com um processo licitatório concluído, com uma nova concessão, é possível que haja uma nova discussão, e essa possibilidade de subsidiar seja discutida em audiências públicas com a comunidade de forma democrática e inserir, então, num novo orçamento a possibilidade de subsidiar o transporte público. De onde viria esse dinheiro? Nós estamos ainda realizando alguns estudos específicos, mas já algumas possibilidades aventadas, dentre elas, inclusive, a possibilidade de utilizar um estacionamento rotativo no centro da cidade, nas principais ruas, e o recurso proveniente desse estacionamento ser alocado daí para ser subsidiado ao transporte de passageiros. Olha, ainda sobre licitação dos ônibus, depois da audiência pública de 11 de julho na Casa de Cultura, o projeto vai ser enviado para o Tribunal de Contas, que tem até 3 meses para analisar o processo. E só para contextualizar essa questão do subsídio no valor das passagens, nós vamos fazer aqui uma projeção. Então me acompanhe para a tela aqui para a gente ver como ficaria o valor se a Prefeitura de Cachoeira do Sul bancasse uma parte da passagem do transporte coletivo, como acontece em algumas regiões do país. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Olha só, a média nacional de subsídio é de 24,7%. Agora vamos então fazer essa projeção desse percentual em relação ao custo da passagem atualmente aqui em Cachoeira do Sul. Nesse caso, o valor da passagem, R$ 5,60. O valor com subsídio ficaria em R$ 4,22. Inclusive, algumas pessoas nos perguntam, como é que pode que a passagem de Cachoeira do Sul é uma passagem que é mais cara, por exemplo, do que a passagem de Porto Alegre, Tá aqui uma parte do segredo. Então tem aqui um subsídio, no caso de Cachoeira do Sul, iria para R$ 4,22. O desconto, o subsídio, custo de dinheiro público, seria de R$ 1,38 por passagem. E aí, o que você acha sobre esse assunto? O que pensam os vereadores sobre este tema? O que a sociedade, os passageiros têm a dizer sobre esse tema? É uma discussão que está começando aqui no município. E nós queremos já abrir também essa discussão aqui no Telejornal NT Sul. De que maneira? Com a sua participação, com o seu recadinho, com a sua opinião. Mande agora mesmo o seu recado para a gente nas nossas redes sociais. Pode ser no Facebook, onde nós estamos ao vivo na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira, ou então você pode mandar ainda o seu recadinho no nosso WhatsApp, o 99769-7129. Mande o seu recado, queremos ouvir você aqui no Telejornal NT Sul. E a circulação do coronavírus interrompeu várias atividades e serviços no país. A educação foi uma das áreas mais afetadas. Os alunos saíram da sala de aula e migraram para o ensino à distância. O resultado desse movimento foi a evasão escolar de milhares de estudantes depois da retomada das aulas presenciais
principalmente de quem tem alguma dificuldade de ir até a escola. Por causa disso, os órgãos responsáveis foram atrás para devolver esses alunos ao ambiente escolar. A busca ativa escolar recolocou mais de 23 mil alunos de volta nas escolas gaúchas. O dado é resultado de um levantamento realizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, entre os dias 30 de março e 6 de abril. O número é exclusivo para alunos da educação básica. Os dados foram coletados em mais de 30 coordenadorias regionais da educação. A inclinação positiva se deve ao número de matrículas na rede estadual, que teve acréscimo de 3,41% em relação a 2021. Para acompanhar esse ritmo, o levantamento mostra que 12,37% dos alunos da rede municipal e 20,50% dos alunos da rede estadual necessitam de recuperação de aprendizagens. Segundo a promotora de justiça Luciana Casarotto, essa pesquisa indica muitas respostas, identifica que o trabalho não deve parar, levando em conta que mais de 15 mil alunos estão fora do ambiente escolar, 38% da rede municipal e 41% da rede estadual. A ideia é que esse esforço coletivo ele permaneça, porque é um desafio bastante grande e que todos nós estamos imbricados nele. Se vê como extremamente positivo, porque afinal de contas nós tivemos mais de 27 mil estudantes que retornaram para as escolas e graças a esse esforço, essa articulação de todos os gestores, do gestor estadual, dos gestores municipais. E a partir de agora esse esforço permanece com um evento no segundo semestre, provavelmente de grande porte, onde essas experiências possam ser trocadas, onde vários municípios têm a opção de trazer o que foi feito, de como foi feito, quais as suas experiências, os seus erros, os seus acertos, para que se crie um círculo virtuoso onde todos nós consigamos aprender um pouco mais a como lidar com esse problema tão grave. É isso aí, lugar dos estudantes nesse momento, né, de pós-pandemia, é na sala de aula. É importante o empenho de todos, das autoridades especialmente, para que isso aconteça, né? Gente, o Corpo de Bombeiros de Rio Pardo segue nas buscas pelo cachoeirense Luciano Bernardes, desaparecido desde a última quinta-feira. Ele desapareceu nas proximidades da barragem Anel de Dom Marco, no Rio Jacuí, em Rio Pardo. Luciano era morador de Guaíba e fazia o percurso Porto Alegre-Cachoeira do Sul pelo rio, junto com amigos que estavam em outra embarcação. No momento da passagem pela Iclusa, o cachoeirense não usou o caminho específico para barcos e se dirigiu até o tombo da água. As câmeras de segurança registraram o momento da queda. Segundo a corporação, o colete salva-vidas e o tanque de combustível do motor foram encontrados boiando pelo rio. A busca por Luciano também mobilizou a Marinha. E hoje a gente fala de um programa da Polícia Civil que tem feito a diferença na educação de crianças e adolescentes aqui em Cachoeira do Sul. É o Papo de Responsa. Uma ação que acontece nas escolas com professores, alunos, com familiares. A repórter Gabriela Belo foi atrás de todos os detalhes para a gente e conta agora como funciona esse trabalho. Boa tarde, Gabi. Oi, Daniel, e para bater este papo, eu estou aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e comigo tá a Fabiana Fernandes, ela que leva o Papo de Responsa até as escolas estaduais e municipais aqui de Cachoeira do Sul e outros ambientes, né, que tratam aí sobre a questão da violência, das drogas também com esses jovens. Muito obrigada por nos receber aqui, Fabiana, uma boa tarde. Eu que agradeço, tudo bem? Aos ouvintes que participam, que nos assistem neste momento. É um prazer estar aqui e fazer parte deste programa, né, Papo de Responsa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Papo este que acontece aqui em Cachoeira do Sul desde 2016, por conta da pandemia, teve uma pausa, retomou neste ano e com muita intensidade, né? Só foram 24 escolas recentemente, escolas aí 12 municipais e 12 estaduais. Exato, a gente trabalha num tripé, né? Docentes, discentes e conforme a demanda da escola, às vezes pais também. A gente trabalha com escolas particulares, né? Com Marista Roque, a gente já trabalhou bastante. Trabalhamos com o SENAC, inclusive, com jovens aprendizes, né? E temos todo o nosso
foco é com adolescentes e jovens, né? Tanto escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, enfim. A gente tenta levar um pouco do nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho, que não é só aquela coisa que as pessoas veem de cumprir mandado, de busca, prisão e tal, mas também somos uma polícia técnica, né? E no caso aqui da DPCA, especializada na proteção à criança e adolescente. E o mais interessante disso tudo é que até a linguagem no papo de responsa da hora, né, da ação na escola, é diferente para aproximar do jovem. Exatamente. A gente tem que procurar falar uma linguagem mais acessível a eles, né? Inclusive, nesse aspecto que me ajuda bastante a minha filha, que tem 14 anos de idade, né? Para que a gente possa estar falando a linguagem deles e, desta forma, então, conseguir também que eles nos reportem, porque como é um papo, não é um monólogo, né? Não é uma palestra, a gente precisa falar, mas também precisa ouvi-los. Fábio, inclusive, o resultado tem sido bastante positivo, né? Claro que, infelizmente, com casos de violência, casos que esses jovens vêm enfrentando, mas nesse momento lá de acolhimento, de roda de conversa, né? De descontração, casos já chegaram até vocês. Com certeza. Em virtude desses papos, né, que surgem, a gente tem depois um link que a gente envia para as escolas, para eles nos darem um feedback. Esse link vai direto a Porto Alegre, não passa por mim, e é uma maneira da gente perceber, né, e melhorar os nossos papos e dar uma continuidade, né? A gente revisita as escolas com outros assuntos, conforme a demanda, né, conforme a solicitação, às vezes, dos próprios alunos, né, com outros temas de interesse deles. E, nesse sentido, a gente também, muitas vezes, recebe informações de situações de violência e tal, e encaminha, faz a orientação necessária. Trabalho esse que é demanda, inclusive, de escola. Se algum diretor, professor, estiver assistindo e quiser levar o papo de responsa até a escola, para os alunos, para os professores, é só entrar em contato aqui com a DPCA, né? Com certeza. Nosso telefone é o 3722-5988. Né? Pode entrar em contato com a gente tem acesso também via WhatsApp, a gente pode fazer esse combinado, né, através do WhatsApp, com horários, datas, assuntos, e a gente primeiro prioriza falar com os docentes, né, para ter esse alinhamento de assuntos, e então depois a gente agenda os outros com adolescentes e jovens, aí conforme o que a escola nos solicita. Até porque são os profs que dizem ali, a gente está com problema assim, os jovens estão fazendo determinado... Estão gerando, né, determinado problema, e é isso que faz vocês adaptarem ali a conversa com eles de acordo com a demanda, de acordo com aquilo que está acontecendo no pátio da escola, na sala de aula. Com certeza. Inclusive, assim, a gente trata de vários assuntos, prevenção à violência de vários tipos, né, bullying, droga, alcoolismo, vários são, mas assim, uma das coisas que nos chama atenção e que é recorrente em todas as escolas é a questão do celular, do uso do celular em sala de aula, do uso indevido, na verdade, porque é possível usar celular em sala de aula, desde que a autoridade presente em sala de aula, e aí a gente brinca e questiona com eles, quem é mesmo a autoridade? E eles, professor, eu digo, vocês sabem quem é a autoridade, né? Então, é lei, né, desde 2008, né, que o uso pedagógico do celular é possível, tranquilo, né, mas há alguns casos que incomodam, né, e atrapalham quando o uso é indevido. E aí, nesses casos, a gente frisa bastante, né? Porque hoje em dia, para os adolescentes, e eu tenho uma em casa, o celular é meio que uma extensão da mão deles, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que estar orientando nesse sentido. E questão do respeito também, sempre, né? Com certeza. É um dos nossos primeiros temas, junto com a questão do comportamento, porque não há um comportamento adequado, né, em ambiente nenhum, se não houver respeito. Tá certo. Então tá, muito, muito obrigada por todas as informações, Fabiana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Então tá.
A gente que detalhou um pouquinho, né, sobre essas edições aí do Papo de Responsa, ação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que acontece aqui em Cachoeira do Sul, uma ação bem maior, um programa bem maior, trazido lá do Rio de Janeiro, que faz e muita diferença aí na vida dos adolescentes, dos jovens. Daniel, volto com você. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Bacana, né? Você de casa gostou do Papo de Responsa? Com certeza um programa excelente, né, que auxilia as escolas, as famílias também. Por que não falar abertamente desses temas que são tão importantes? Falar sobre a relação entre professor e aluno, essa questão de drogas, alcoolismo, violência. Quando a gente fala abertamente, né, é mais fácil trazer conscientização, gerar conscientização de uma maneira coletiva. Então é um programa que com certeza faz diferença. Vamos ver agora os recadinhos dos nossos telespectadores? A gente vai começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem vários recados aqui, o pessoal se pronunciando bastante sobre a reportagem que abriu o NT Sul, falando sobre essa proposta de subsídio ao preço da passagem de ônibus aqui em Cachoeira do Sul. Quem está participando com a gente, deixa eu encontrar aqui a mensagem que tratou especificamente disso, é a Ana Barreto. A Ana Barreto, na verdade, está reclamando da situação dos ônibus. Ela diz aqui que tem alguns ônibus que precisam ser aposentados. Ela reclama, então, do conforto que os ônibus não oferecem, né? Teria um tempo de uso muito grande e isso seria ruim. Obrigado, Ana, pela participação. Tá com a gente aqui o Alvori Freitas, está mandando um boa tarde especial para os amigos de Gravataí, Antônio e Enedina. Obrigado, Alvori, pela participação. Abraço para os amigos em Gravataí, região metropolitana da nossa querida capital, Porto Alegre. Quem também está com a gente aqui é a Thaís Barcelos, mandando um beijo para a filha dela, a Cauane, que está no Botucaraí, interior de Cachoeira do Sul. Obrigado pela companhia. Vamos para a tela? Mensagens que vão chegando pelo nosso WhatsApp. Você já tem o número salvo aí no seu telefone, né? No seu celular. Como disse a nossa convidada entrevistada da Gabi ali, o celular hoje é meio a extensão da mão, mas não só dos adolescentes, né? É de todo mundo. Quem é que vive sem o telefone hoje? Difícil. Então, salve aí o número do WhatsApp para você falar com a gente aqui no NT Sul também. 51997697129 para você interagir. Vamos para a tela? A Fátima quer fazer uma reclamação sobre os horários dos ônibus da Noêmia. Um absurdo o valor das passagens e ainda tiram ônibus nos horários que mais é preciso. Uma falta de respeito com os usuários, diz aqui a Fátima. Obrigado, Fátima, pela participação. Quem mais? A Caroline também está interagindo. Além da passagem ser um absurdo, agora tiraram os ônibus na parte da manhã. Só tem ônibus de hora em hora para o bairro Noêmia. Aos sábados e domingos também. Eles esqueceram de quem trabalha no comércio ou até mesmo em casa de família, que tem horário para cumprir. Olha aí, segunda mensagem que vem já do bairro Noêmia, falando sobre falta de ônibus no horário da manhã. Uma outra questão que recorrentemente a gente recebe é justamente dos ônibus superlotados, né? Deve passar por essa situação. Quem mais? Patrícia. Sou da Vila Maria. O preço da passagem de ônibus é um absurdo. Quando tem ônibus, porque na volta da Charqueada não tem. Estou pagando carro de aplicativo para o meu filho poder estudar. Isso é um absurdo, reclama aqui a Patrícia. E a gente vai vendo aqui várias manifestações de diferentes telespectadores, de diferentes regiões do município, e a gente vê que tem aí um gargalo grande, vários pontos a serem resolvidos sobre passagens de ônibus, né, sobre o serviço do transporte coletivo urbano. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados e você também é convidado a trazer o seu ponto de vista sobre os diferentes temas que nós estamos tratando aqui no NT Sul ou mandando também a sua informação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, preço da gasolina cai e chega a R$ 6,09 em Cachoeira do Sul. Em outras regiões do país, o combustível pode ser encontrado a R$ 5,58. A Anatel estuda a possibilidade de padronizar os carregadores de celular. Uma consulta pública sobre esse tema vai ser aberta. E tem também um bate-papo sobre a vacina BCG, a vacina da tuberculose. A Helena Caetano conversou com uma especialista em saúde para desmistificar muita coisa sobre esse assunto. É logo depois dos comerciais, então não saia daí porque é rapidinho, voltamos já. Meio-dia e 29, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e você vai vendo aí imagens da nossa câmera que mostra a região central de Cachoeira do Sul, né? Movimentação tranquila nesse horário de almoço.
muitas nuvens, dia cinza aqui em Cachoeira. O sol até esboçou, né, aparecer rapidamente, timidamente de manhã, mas a gente tem até agora o tempo predominantemente fechado. E espera-se que para tarde comece aí a melhorar aqui em Cachoeira do Sul. Bom, a gente fala justamente do tempo agora, que é instável, não só aqui, mas em boa parte do Rio Grande do Sul hoje. Em Cachoeira o sol aparece eventualmente hoje e também nos próximos dias. Você vai ver todos os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita umidade e demorou para o dia ter a cara de dia. Olha só essas imagens das 7 horas da manhã, ainda estava aparecendo noite. Ao longo do dia deve ter chuva com eventuais aberturas de sol, mínima 15 graus e máxima 24. Terça-feira já não deve chover, mas continua um dia muito úmido. Tem sol entre nuvens, mínima 16 graus e máxima 20. Quarta-feira deve também ter sol entre nuvens, sem chuva, mínima 15 graus e máxima 21. Veja agora a previsão para todo o estado gaúcho. A segunda-feira tem instabilidade no Rio Grande do Sul. Enquanto na região oeste e centro deve ter muitas nuvens, ao menos em parte do dia, a região sul vai registrar chuva em diferentes pontos. De acordo com a Metsul, a instabilidade nessas áreas vai ser maior na primeira metade do dia, com aberturas em vários locais da tarde para a noite. Agora à tarde, a região que mais deve ter chuva é o sul do estado. No noroeste e no norte gaúcho, a segunda-feira é de sol e nuvens com vento norte. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. E agora uma sequência de temperaturas iguais. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Também 24 em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Já no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. Está disponível para consulta pública a minuta da resolução de implantação dos conselhos de usuários das concessões rodoviárias do Rio Grande do Sul. O objetivo é receber contribuições da sociedade civil para aprimoramento do referido. A primeira concessionária a contar com um conselho será a Rota de Santa Maria, que atua na rodovia RSC 287. A proposta é que os conselhos de usuários sejam compostos por 9 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. O grupo é importante para manter os serviços prestados dentro dos parâmetros fixados nos contratos de concessões. Bom, e o nosso assunto agora é um assunto que mexe com o bolso de todos os brasileiros. Mas vamos ver como é que está sendo sentido no bolso do cachoeirense. O preço do combustível. Já tem posto de gasolina vendendo combustível por R$ 6,09 em Cachoeira do Sul. Em outros estados, como São Paulo, os valores médios já chegam a R$ 5,58, segundo o levantamento da ANP. Eu quero agradecer publicamente os deputados e senadores brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com o Congresso Nacional, na minha leitura, deram uma resposta à altura. Olha o que nós fizemos. Quando você olha a Lei Complementar 194 mais a ADI 7164, nós estamos dizendo o seguinte, que o preço da gasolina, que hoje é R$ 7,39, vai cair para R$ 5,84. Uma queda de 21%. Então, quando as pessoas dizem, poxa, mas o preço dos combustíveis está aumentando, o que o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro estão fazendo? Está aqui. Nós estamos dando a resposta correta. Tanto é correta que o resto do mundo inteiro está tentando fazer isso. Reduzir tributos. Estados Unidos, reduzindo tributos. Europa, reduzindo tributos. Sabe qual é a diferença? É que aqui no Brasil nós já fizemos. Então, parabéns aos senhores e ao presidente Jair Bolsonaro, que saíram na frente, e no Brasil nós já reduzimos tributos. Quero ressaltar que às vezes você olha lá, mas no diesel o efeito está pequeno, é só 13 centavos. Não, vamos com calma. No diesel, o efeito é pequeno porque os tributos federais já estão zerados até 31 de dezembro. Então, os tributos federais sobre diesel já estão zerados já. Então, por isso que não está o efeito aí. A mesma coisa sobre o gás de cozinha.
Os tributos federais já estão zerados para sempre no gás de cozinha. O consumidor brasileiro de GLP nunca mais vai pagar tributo federal sobre GLP. Por quê? Porque está zerado os tributos federais sobre isso. A previsão do ministro de Minas e Energia ainda não se consolidou no Rio Grande do Sul, mas a queda no preço da gasolina já pode ser verificada em todos os postos no estado. Em Cachoeira, os motoristas conseguem abastecer pagando R$ 6,09 pelo litro da gasolina comum. Em pesquisa da ANP em todo o país, já existem estados vendendo combustível a menos de R$ 5,60, confirmando previsões de que o preço deve baixar ainda mais. A queda nos preços em todo o território nacional se deu de maneira mais uniforme neste final de semana, depois de decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que deferiu o liminar da Advocacia Geral da União, a AGU, contra políticas estaduais de cobrança do ICMS, estipulando uma cobrança de alíquotas padronizadas em todo o país. A alteração no preço dos combustíveis veio após a sanção do presidente da República de lei complementar que obriga estados a aplicar o teto para derivados de petróleo, energia elétrica, comunicações e transporte público, que passaram a ser considerados itens essenciais e indispensáveis. Embora acatando a determinação do STF, Distrito Federal e outros 11 estados, dentre eles o Rio Grande do Sul, questionam a validade da lei em ação direta de inconstitucionalidade, que tramita também no Supremo Tribunal Federal. A ação, que ainda não foi julgada, tem como relator o ministro Gilmar Mendes. E uma atualização sobre o preço dos combustíveis em Cachoeira do Sul, da gasolina especificamente, que vem caindo aos pouquinhos com essa redução do ICMS, né, também aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente falou em 6,09, mas a atualização da nossa produção já tem gasolina aqui em Cachoeira do Sul a 5,99, agora nesse meio-dia de começo de semana de segunda-feira. Vamos ver a participação do telespectador, porque o NT Sul é assim, a gente vai apurando informações, trazendo notícias e também contando com a informação do nosso telespectador. O WhatsApp é o 51997697129. Vai mandando seu recado, seu áudio, seu vídeo, sua foto ou seu texto e a gente vê aqui na telinha. Quem participa com a gente é a Suelen. Sábado fiquei mais de 1h20 na parada e nada do ônibus, desisti de ir de ônibus. Isso foi um absurdo, estão cobrando muito caro por um serviço que está precário, diz aqui a Suelen. Obrigado, Suelen, pela participação. Pois é um dilema, né? Além do serviço que termina sendo ruim, você imagina perder 1h20 numa parada de ônibus esperando pelo transporte, o preço é alto, termina que as pessoas vão sendo, aos pouquinhos, incentivadas a procurarem outro meio de transporte, né? Porque realmente termina não fazendo muito sentido. Quem mais? A Rosane também participa com a gente. Aqui na BR-153 não passa ônibus desde que começou a pandemia. Então as pessoas estão aí na 153 desabastecidas, né? Ou estão sem esse serviço do transporte coletivo urbano. Quem mais? O Paulo César também está com a gente. Tenho também minha reclamação do ônibus da Promorar. Fui ao centro, cheguei 10h30 na parada e o ônibus apareceu 11h40. Não tem mais do que falar a não ser vergonha, diz aqui o Paulo César também, né? Mais de 1 hora na parada, aguardando pelo ônibus para conseguir fazer um deslocamento dentro de Cachoeira do Sul. A Cristina também participa, sou do Promorar. Minha mãe também ontem perdeu o ônibus das 6h10 porque o motorista não quis entrar na vila. Nós estamos pagando R$ 5,60 e temos que ser bem atendidos. Esses ônibus estão um caos, diz a Cristina. Bom, você que ligou a sua TV agora, de repente não está entendendo por que o povo hoje está falando tanto aqui de passagem de ônibus, do serviço, do transporte coletivo urbano. Nós abrimos a edição de hoje do Telejornal NT Sul falando sobre uma proposta que está sendo discutida aqui no município sobre subsídio à passagem, né? Ou seja, a prefeitura bancaria uma parte da passagem e o valor poderia cair mais de R$1, inclusive, seguindo a média de grandes cidades do Brasil, que tem um subsídio de em torno de mais ou menos 25%, né? 24%, 25% no valor da passagem. Isso está em discussão aqui no município. O Vilmar Silveira está participando. É um absurdo o preço das passagens de ônibus. Em Porto Alegre, a gente atravessa a cidade com a passagem a R$ 4,80. Em Cachoeira, os ônibus estão velhos, sem manutenção, colocando a vida dos usuários em risco, diz aqui o Vilmar. Obrigado, Vilmar, também pela sua contribuição aqui no Telejornal NT Sul.
O Rudinei Mota, a situação está caótica, alguém tem que fazer alguma coisa, transporte público sucateado, falta de respeito com a população, o transporte não pode ser da empresa A ou B, se tiver que conseguir subsídios, que consigam, chega de passar horas esperando ônibus, transporte público é um direito constitucional, mas infelizmente em Cachoeira nada está sendo feito, diz o Rudinei Mota. Obrigado, Rudinei, pela participação. Olha, se você perdeu essa reportagem que a gente trouxe mais cedo, daqui a pouquinho ela vai estar disponível lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. É importante que essa discussão seja fomentada, né, que os vereadores analisem essa proposta, conversem, que a Prefeitura também se manifeste sobre esse tema e que, se possível, né, se for entendido que esse é o melhor caminho, que assim seja. E se for entendido pela maioria que esse não é o caminho, que algo seja feito, que a licitação saia do papel, mas que a comunidade seja realmente bem atendida. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores por aqui. Gente, o dilema de encontrar carregadores compatíveis para os celulares pode ter uma solução no futuro. O padrão dos carregadores está sendo discutido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A ideia é ter um modelo padrão para tornar tudo mais fácil. E uma consulta pública vai ser realizada para definir os requisitos necessários para essa possível mudança. Essa situação de encontrar um carregador compatível na hora do aperto pode ter um fim no futuro. Para quem possui iPhone da marca Apple, sabe bem o que eu estou falando. Para resolver esse dilema, a Agência Nacional de Telecomunicações vai realizar uma consulta pública para definir requisitos técnicos para padronizar carregadores de telefones celulares no padrão USB tipo C. As contribuições podem ser enviadas até 26 de agosto. O modelo foi escolhido por ser utilizado pela maioria dos fabricantes globais. Esse movimento está sendo realizado na Europa e também deve ser discutido nos Estados Unidos. A proposta também evita o descarte e o aumento do lixo eletrônico. Boa ideia, né? Nesse mês de julho faz 101 anos desde que a vacina BCG foi criada. Essa é a vacina que imuniza contra a tuberculose e ela tem algumas características diferenciadas. Uma delas, às vezes, assusta as mães. É aquela marquinha, né, que fica no braço. Bom, a Lena Caetano traz para a gente, a partir de agora, muitas informações sobre a vacina BCG, desmistificando um pouco esse imunizante, que inclusive é o primeiro da carteirinha de vacinação. Então, Daniel, vamos falar sobre um assunto bastante importante que muita gente pensa que é uma doença já superada. Vamos falar sobre tuberculose e especificamente sobre a prevenção à tuberculose. Através do quê? Através da vacina BCG. Vamos desmistificar um pouquinho essa vacina, esse imunizante. Você que nos acompanha, que é já uma pessoa adulta, você que é adolescente também, eu vou propor um desafio. Procura no seu braço direito se você tem uma marquinha aí, de repente uma pequena cicatriz, uma saliênciazinha. Essa cicatriz, essa saliência aí é resultado da vacina BCG. Você já está imunizado, meus parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto com a doutora Raquel Saito. Ela está falando com a gente diretamente de São Paulo. Ela que é doutora e também professora do curso de especialização em saúde da família da Faculdade Santa Marcelina em São Paulo e também atua na saúde, no setor de saúde da cidade de São Paulo. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda e obrigada por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer sobre essa vacina tão importante, né? Nossa primeira vacina no calendário vacinal. E por que ela é a primeira do calendário? Vamos começar por aí nosso bate-papo. A tuberculose é uma doença que, como você falou inicialmente, as pessoas acham que ela não existe mais, né? Ou que ela aconteça só em pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Mas ela ainda é uma doença presente no Brasil e a possibilidade de uma criança entrar em contato, né, com o bacilo da tuberculose, ela é muito grande, por isso que a gente considera importante que ela seja uma das primeiras vacinas do calendário. Que idade ela deve ser aplicada? Qual é o prazo limite?
Hoje tem uma portaria do Ministério da Saúde que recomenda, né, não obriga, porque a BCG ela tem que contar com profissionais especializados, com curso específico para aplicação de BCG, mas há uma recomendação bastante importante que a criança receba essa vacina na maternidade, que ela já saia da maternidade imunizada com essa vacina, que é uma dose só. O prazo limite, a idade limite seria até 4 anos de idade? Até 4 anos. A gente trabalha com um recorte em calendário vacinal, né, do Ministério da Saúde, que a criança deva receber até o máximo 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, você que nos acompanha, mais uma informação adicional nesse nosso bate-papo. A gente falou agora há pouco que muita gente pensa que tuberculose já não existe mais, mas dados de 2021, só para vocês terem uma ideia, apontam que 68 mil casos de tuberculose foram registrados no Brasil pelo Ministério da Saúde, e só fora os casos não registrados. 68 mil casos é muita gente, é muita coisa. São pessoas que não foram imunizadas. São 32 casos a cada 100 mil habitantes. Casos que poderiam ser evitados, né, doutora? Até porque em 2021, apenas 68,6% de cobertura vacinal foi registrada no país e agora, até o mês de maio, 2022, apenas 41,3% de cobertura vacinal dentro dos 90% projetados de meta pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, o pessoal não está levando muito a sério essa questão e tuberculose é uma coisa séria. Exatamente. Dos mitos também, ou da falta de conhecimento em relação à tuberculose, é que as pessoas imaginam que ela atinja só os pulmões, mas a tuberculose ela tem formas muito graves e o bacilo, a bactéria, pode se envolver no cérebro, nos ossos, no intestino. Então, a vacina BCG, ela tem um papel muito importante, principalmente na prevenção das formas mais graves de tuberculose. Por isso, até da recomendação da criança sair da maternidade já vacinada. Para o leigo em saúde, quando fala-se em tuberculose, muita gente pensa que é apenas aquela tosse insistente, aquela tosse frequente assim e só. Mas não é só isso, né? Dá para dar uma... Quais são as características, doutora, da tuberculose? Quais são os sintomas, os primeiros sinais de alerta? A gente recomenda sempre, né, na questão quando a gente está suspeitando de um caso de tuberculose, que a gente conheça a relação epidemiológica da doença, ou seja, existe alguém na família com tuberculose, um conhecido, um parente próximo, então o fator epidemiológico. Existe também uma relação com a clínica. Normalmente a pessoa com tuberculose, ela tem alguns sintomas que são clássicos, né? A perda de peso, a sudorese, né? Então a pessoa transpira muito, principalmente à noite, à tarde. A febre, que é uma febre baixa, normalmente à tarde, a pessoa sente que tem aqueles calafrios, aquela temperatura um pouquinho elevada, mas não é uma febre alta. E quando a tuberculose é no pulmão, a tosse como um fator importante para o diagnóstico. Então a pessoa tem que saber que às vezes ela está com sintomas, né, mas não tem a tosse, mas a gente tem que levantar a possibilidade de ser uma tuberculose extrapulmonar, né? Então, assim, a incidência pulmonar, ela é muito importante, em torno de 70% dos casos de tuberculose é pulmonar, e é a forma de tuberculose mais importante para a gente, né, da vigilância, que é a forma que contamina, transmite para outras pessoas, mas as formas extrapulmonares normalmente são as que mais têm uma evolução negativa, acabam levando a pessoa a óbito. Bom, vamos agora especificamente falar sobre a vacina. Eu falei lá no início que a gente ia desmistificar um pouquinho a BCG. Por quê? Quem já fez sabe que é uma vacina chatinha, cria feridinha, né, inflama às vezes, dá um desconforto e muita mamãe tem peninha de fazer no seu bebê. Mas é o detalhe que não dá para ter peninha não, né, doutora? Tem que fazer a vacina porque é a proteção que evita males futuros, né? Evita uma doença gravíssima que pode muito bem provocar muito mais dor futuramente na pessoa em qualquer faixa de idade que ela esteja. A vacina BCG, ela tem essa característica peculiar, né? Praticamente é uma das únicas vacinas que acontece isso. A vacina é feita de forma intradérmica, ou seja, muito na pele.
Então, a gente precisa de uma absorção vacinal bem lentinha, muito lenta mesmo. Então, a gente faz essa vacina na derme, ali vai criar uma reação inflamatória, que essa reação, ela pretende não deixar que ocorra uma absorção rápida dessa vacina, e vai começar a ocorrer um mecanismo de defesa já ali na pele. Então, a gente inocula o líquido, essa reação de defesa natural do organismo vai deixar esse líquido separado, fechadinho nesse local, e ali vai criar uma crostazinha. Essa crostazinha cai depois de algum tempo e fica ali a marquinha. Então, existe casos que a pessoa fala assim, mas eu fiz a BCG no meu bebê e não ficou a marquinha. O que aconteceu? Ele não foi imunizado? Então, se a vacina for feita profundamente, um pouquinho mais profunda do que na derme, né, a gente fazer ali no subcutâneo, onde normalmente a pessoa faz a insulina, pode ser que essa reação local não aconteça. Então, a gente corre 2 riscos, a criança ter sido imunizada, não fez a marquinha, ou de a substância da vacina ter sido absorvida rapidamente e não ter gerado a imunidade. Então, a gente vai avaliar caso a caso, nesse caso, para avaliar se a gente revacina a criança ou se a gente considera a criança imunizada. Que tipo de reações habitualmente, além da inflamação, de inflamar, que é um processo natural, costuma dar febre, a criança chora de dor, tem que fazer alguma coisa, dar algum remedinho, algum chazinho, o que pode ser feito? A vacina, ela tem essa característica, ela vai inocular, a gente vai inocular por meio da vacina um agente que ou partícula desse agente causador daquela doença. Quando essa vacina entra no corpo da pessoa, o organismo faz o quê? Ele reconhece como agressão. Ele fala assim, nossa, eu estou recebendo uma agressão em relação a tal doença, que compromete o sistema respiratório, que compromete o sistema neurológico, como no caso da polio, né, da poliomielite. Então, automaticamente, esse mecanismo começa a fazer o quê? Disparar mecanismos de defesa. Entre os mecanismos de defesa mais comuns que a gente tem o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, ele aumenta a circulação por meio desse mecanismo para que chegue mais anticorpos para defender o sujeito daquilo. A pessoa tomou vacina hoje, quando foi no começo da noite, ele começou a ter aquela sensação de febre, aquela dorzinha no corpo, toma um banho, dorme, no outro dia ele está bem. Né? Então, são reações esperadas de quando a gente imuniza alguém. Normalmente, na UBS, quando a gente imuniza uma criança, a mãe fala assim, vai ter reação? Olha, mas se ficar mais enjoadinho, né, chorando um pouquinho, dá o antitérmico que você costuma dar para ele, dá um banhinho morno, para ajudar a baixar a temperatura naturalmente, que isso tende a passar. Então, dá um banhinho, deixa a criança mais fresquinha na medida do possível, dá um antitérmico, caso você perceba um desconforto maior na criança, a criança vai relaxar um pouquinho e deixa o corpinho trabalhar, né, nessa coisa de produzir a imunidade, que é o que a gente quer depois do estímulo que é a vacinação. Então, a BCG segue os mesmos critérios das demais vacinas. Em relação à feridinha local, não passar nada, não pôr nada, deixar a evolução natural, né? Proteger, não tirar a casquinha, ela cai sozinho, e normalmente é aquilo que você falou no começo da matéria. A gente sempre vai confirmar, né, se a criança tem a marquinha de BCG, a gente padroniza o local de administração da BCG, que no caso do bebê é bem no finalzinho do músculo deltoide, no meio do braço. Então, a gente sempre vai procurar ali, bracinho direito. Então, é padrão para que a gente possa procurar se essa criança está imunizada ou não. Doutora Raquel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Você que nos acompanha, então, já viu que, independentemente da situação, das condições, BCG não é bicho de 7 cabeças, é uma vacina super importante. Mudo de câmera aqui para a doutora Raquel concordar comigo que é indispensável, fundamental que a imunização seja feita, né, doutora? Obrigada mais uma vez por sua participação conosco.
Exatamente. Nós temos aí da vigilância, né? Como eu falei, eu trabalho na vigilância, um serviço de vigilância regional, e a gente está no movimento de intensificação da consciência da importância da imunização. Passou a Covid, mas a gente tem voltando doenças que a gente já tinha erradicado, né? E é fundamental. BCG aí em comemoração, né? O ano passado foram 100 anos de vacina BCG, da descoberta da BCG, e quanta morte, né, ou sequela grave a gente já evitou com a imunização. Então é fundamental que pais, responsáveis, cuidadores, pessoas em geral, valorizem esse ato de imunizar. É um compromisso que todos nós devemos ter. E você que nos acompanha está aí, então. Palavra de quem entende do assunto, de quem está vivenciando a rotina, o dia a dia da saúde no Brasil, que acompanha os dados. Não se justifica mais que pessoas morram, que pessoas tenham sequelas, que pessoas tenham novas contaminações, que tenham tuberculose e tantas outras doenças se tem vacina para fazer. BCG é uma delas. Daniel, dado o recado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, por esse alerta tão importante, por trazer tantos detalhes, não é, com uma pessoa capacitada para falar sobre a BCG. E agora nós vamos ver mais recados dos nossos telespectadores, dos internautas. O pessoal está participando em peso nesse comecinho de semana, a gente fica bem feliz por isso. Está com a gente aqui a Daniela Rosa, o Zeno Fonseca, a Cristina Silva, Michele Silva também participando, a Cleone Pereira, obrigado a vocês pelos recados. Vamos para a tela? Mensagens aqui do nosso WhatsApp, Valda Thiago. Os alunos da Escola Antônio José Lopes Jardim, no Dorasnal, estão há 42 dias sem transportes devido ao vencimento do contrato emergencial. Já foi feito um novo pedido, que foi para Porto Alegre, mas até hoje não foi resolvido. Os pais ligam e só mandam aguardar, diz aqui os nossos telespectadores. Alerta aí importante, né, para as autoridades, afinal a criançada precisa estar na escola e o transporte é fundamental. O Ronaldo está participando com a gente, gostaria de pedir para a secretária do Interior passar nas estradas do Faxinal da Guardinha e ver as condições que se encontram as estradas. Está assim para pior, olha só a quantidade de água, né? Verdadeiros açudes aí e as estradas terminam ficando intransitáveis. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Quem também está interagindo com a gente é a Guacira. Estávamos com um poste sem luz aqui na Funcap, abaixo do CIEP. Sábado vieram arrumar. Agradeço ao vereador MacGyver por fazer protocolos e nos ajudar. Obrigado, Guacira, pelo retorno. Ficamos felizes quando tem esses desfechos também. A gente traz aqui normalmente as cobranças dos telespectadores e gostamos de também trazer o resultado quando o poder público corrige essas situações, né? O Maciel está participando com a gente. Os pegas e rachas começaram com força total na ERS 403. Já pedimos providências e ninguém faz nada. Olha aí, o pessoal passando de moto aí a toda velocidade, né? Alerta que nosso telespectador nos faz. E a 403, para quem conhece, né, sabe que é uma rodovia em alguns pontos ali sem acostamento, uma rodovia que realmente é perigosa. Então é importante que o pessoal tenha essa consciência, né? Não é ambiente para fazer isso. A Jéssica está participando. Quero desejar um feliz aniversário para minha filha, Maria Luísa, que está fazendo 6 aninhos hoje. Parabéns aí para a pequena Maria Luísa. Uma graça, né? Abraço, Jéssica, para você, para a família e para a Maria. Nosso abraço, nosso carinho também nessa data tão especial. Temos mais recados aqui, a Martiela Knapp, de Florianópolis, Santa Catarina. Sou natural de Cachoeira e moro há 3 anos aqui, sempre acompanho o programa. Obrigado, Martiela, pela participação, um abraço para você e para os nossos amigos em Santa Catarina, na bela cidade de Florianópolis. Bom, daqui a pouquinho você pode mandar para a gente mais recados, as suas sugestões de reportagem também. Nossa equipe está sempre de olho nas nossas redes sociais, aqui no nosso WhatsApp, o 51 99769 7129. E o NT Sul dessa segunda vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e acesse o nosso site para outras informações, tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau!